Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Continuação do capítulo 15. Ter fé na palavra sempre agrada ao Pai. Quando Jesus estava aqui em carne, ele reconhecia a evidência dos sentidos, mas nunca se deixou dominar por eles, os quais eram seus servos. O Mestre vivia acima deles. Cristo declarou o cego curado e o leproso purificado, quando ainda eram aparentemente o cego e o leproso. Ele chamou as coisas que não existiam como se existissem, e elas vieram a existir. Certa vez, Jesus amaldiçoou uma figueira e suas raízes morreram. Contudo, a árvore não parecia morta até o dia seguinte, quando então se pôde ver que secara desde as raízes até o último galho. Não a partir dos galhos visíveis para baixo, mas das raízes invisíveis para cima. Marcos 11:20. Nossos sentidos se relacionam ao homem natural no mundo natural. Mas ao adquirirmos bênção no mundo espiritual, nossa fé se relaciona ao homem espiritual. Podemos aceitar a evidência de nossos sentidos enquanto eles não contradizem a palavra. Mas quando a Bíblia difere deles, devemos ignorar sua evidência e agir conforme as Escrituras. Quando fazemos isso, o Pai honra sua palavra e a cumpre em nossa vida. Sempre estamos seguros quando cremos em Deus. Não importa quão convincentes sejam as evidências de nossos sentidos. O que o Senhor diz é sempre verdade. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3:4, parte B. O conhecimento dos sentidos é mentira quando não concorda com a palavra. Ao andarmos pela fé, deleitamo-nos em colocar de lado nossos sentidos e gozar das bênçãos já providenciadas pelo Pai. Abraão e sua fé. Suponho que a maior lição que alguém pode estudar sobre esse assunto é a fé que tinha Abraão, o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, não murmurando nem se queixando porque a resposta não chegou imediatamente, mas dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4, do 18 ao 21. Abraão ignorou completamente as evidências de seus sentidos físicos, os quais testificavam que era um homem de quase 100 anos, velho demais para se tornar pai. Sara sentia-se, parecia e era velha, segundo a evidência dos sentidos naturais, mas Abraão ignorou esses fatos também. Por que ele fez isso? Porque tais fatos contradiziam o que Deus afirmara. O Senhor disse a Abraão que ele teria um filho. Seus sentidos naturais disseram impossível. Todavia, Abraão os ignorou e creu na palavra de Deus. Isso é fé. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus. A palavra crer é um verbo, e um verbo exprime ação. Eu diria: Abraão agiu segundo o que Deus lhe dissera que aconteceria. Sara e sua fé. Sara não sentia que tinha força para receber e dar à luz um filho, mas ignorou o que sentia, e pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Hebreus 11:11, parte A. Como isso aconteceu a uma mulher de quase 100 anos de idade? Não foi pela evidência de seus sentidos, por seus sentimentos, mas porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus 11:11, parte B. A fé e o homem natural.
A fé não se preocupa com aquilo que o olho natural pode ver, com o que o ouvido natural pode ouvir, nem com o que o corpo físico é capaz de sentir. A fé apenas vê a onipotência. Os olhos naturais enxergam somente as muralhas grandes de Jericó. Os ouvidos naturais ouvem somente o escárnio do inimigo. Mas a fé visualiza as muralhas ruídas e o inimigo vencido. O corpo natural sente as aflições do câncer. A fé olha a dor desaparecer e ser consumida pelo poder curador de Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. Os olhos naturais veem as nuvens negras pairando sobre a terra. Os ouvidos naturais ouvem o ribombar pavoroso do trovão. A fé calmamente ordena: cala-te, aquieta-te. Os olhos naturais veem a carne consumida pela tuberculose. A mão física sente a febre ardente consumindo o corpo. A fé, entretanto, vê esse consumir como parte da maldição da lei. Deuteronômio 28:22. E a febre como amaldiçoada no Calvário, onde a vítima foi redimida. Gálatas 3:13. Em nome de Jesus, a fé ordena à doença que deixe sua vítima e se retire do quarto, com a firme segurança de que as palavras da Bíblia se cumprirão. Salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5:15, parte A. Fé versus razão. Alguém poderia concluir que a fé é inteiramente cega às condições físicas. Quando a razão quer discutir com ela, a fé apenas ri, sem vacilar. Ela vê Satanás vencido, mesmo que ele pareça estar governando com poder. Para ela, as doenças estão curadas antes até da oração. Como Deus, a fé avança e age. A razão é turbada, agitada e nervosa. A fé permanece tranquila, porque sabe que o Senhor não pode mentir. Assim, nunca apresenta argumentos, mas se fia na promessa quando um pedido foi feito conforme a palavra. A fé considera a obra consumada antes que ela seja manifesta. A fé e a palavra são vitoriosas. Leia a palavra, alimente-se dela e viva. Deixe-a produzir fé em seu coração. O salmista diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Conheça a integridade da palavra e apoie-se nela, que não irá desapontá-lo, porque Deus não o fará. O salmista diz também: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Charles Spurgeon afirmou: uma coisa boa em um bom lugar com um bom propósito. Podemos mudar um pouco essa passagem aplicando-a à enfermidade. Escondi a tua palavra no meu coração para evitar a enfermidade, por intermédio de ti. E ainda permaneceria o que Spurgeon disse: uma coisa boa em um bom lugar com um bom propósito. Porque a fé é pelo ouvir, saber, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. E a cura vem pela fé nas promessas do Altíssimo. A verdadeira fé em Deus e em sua palavra nunca desanima e sempre floresce quando provada. Vive à luz dos resultados antecipados e não na escravidão das circunstâncias presentes para as quais não olha. Antes, a fé as domina e determina o seu destino, andando à luz das realizações prometidas. A fé persistente sempre vence. Não deixe que nada o desanime ou o influencie. Não permita que sintoma algum mude sua atitude para com a palavra. Resolva de uma vez por todas em seu coração que as promessas do Senhor se cumprirão. Isso pode exigir 7 voltas ao redor das muralhas, Josué 6, 15 e 16, ou 7 mergulhos no rio, 2 Reis 5,14. Mas haverá vitória pela fé persistente naquilo que Deus falou. A fé
é a vitória. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, leia a Bíblia e desfrute de uma vida de fé vitoriosa. A fé toma posse. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Josué 1:3, parte A. Essa foi a promessa que estimulou os israelitas enquanto caminhavam para a terra prometida. Pegadas significavam possessão, mas tinham de ser de seus próprios pés. Para possuir as bênçãos do Novo Testamento, adquiridas no Calvário, toda promessa em que você colocar a planta de seu pé é sua. A rica planície da cura lhe pertence até onde pisar nela. O vale fértil da libertação é seu se entrar nele para possuí-lo. O planalto de poder espiritual é para você se quiser imitar o nobre velho Caleb e, pela sua fé, expelir os anaquins da incredulidade que ali habitam. Josué 14, do 6 ao 15. Tome posse de todas essas bênçãos no poderoso nome de Jesus. Todas as promessas benditas da palavra lhe pertencem. Portanto, não seja remisso em subir para possuir sua terra. Entre você e suas posses há inimigo poderosos, mas reúna suas armas de oração, tenha fé naquele nome todo-poderoso e avance contra eles. Não desista até que o último inimigo esteja vencido. O tamanho de sua herança dependerá da terra que percorrer e realmente reivindicar. Quanto mais você ousar possuí-la, maior será a sua herança. Vista toda a armadura de Deus para ficar invulnerável. Tome a espada do Espírito para ficar invencível. Efésios 6, do 10 ao 17. Milita a boa milícia da fé. 1 Timóteo 6,12, parte A. E sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,3. Resista ao diabo e achará verdadeira a promessa de que ele fugirá de você. Tiago 4,7. Para a maioria das pessoas, a fé é meramente uma palavra ou uma teoria. Você pode fazer dela um fato e um poder. Satanás sabe que os interesses de Deus e os seus são idênticos quanto à cura. Ele tem conhecimento de que o Senhor é seu aliado. Sabe que o Altíssimo não pode deixar você fracassar enquanto confia em sua palavra, porque não poderia fazer isso sem que ele também saísse derrotado. E isso é impossível. Depois de ter feito a oração da fé, fique firme, porte-se varonilmente e fortaleça-se. 1 Coríntios 16:13. Não desista, considere-se são no corpo, tenha certeza de que será restaurado e reclame seus direitos de aliança. Então Deus receberá o louvor e você alcançará a vitória. A fé é a vitória. 1 João 5,4.